Pessoal, já deu start aqui na gravação. Antes da gente iniciar a aula, vou compartilhar com vocês o vídeo sobre as diretrizes, né, que a gente sempre segue aqui no Digital. De vez em quando eu gosto de passar esse vídeo aí, né, porque faz parte aí, né, da gente sempre estar relembrando, né. É igual lá no NR10, né, a gente não faz a reciclagem bienal, né, é bom sempre a gente estar lembrando aqui como que a gente, né, se porta aqui no mundo, no ambiente digital, tá? Aí eu vou incluir o som, daqui a pouquinho a gente volta à nossa aula normal. Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Pois é, pessoal. Agora, né, voltando aqui à aula, eu fiquei preocupado, até hoje no alinhamento lá com o professor. Primeiro alinhamento, o professor Guilherme que está acompanhando vocês. Ah, agora foi. Eu já tinha até alinhado com ele em outras turmas, tá? E aí eu fiquei preocupado, por quê? Porque aí eu falei para ele, eu falei assim, ó, professor, só deu para prever duas aulas, né, em função aqui do nosso horário, né? Porque dia primeiro já finaliza, ó, dia primeiro 1/9 já vai dar na segunda-feira, tá? Aí, geralmente, eu gosto de colocar uns 2, 3 dias aqui, ó, que é aquela recuperação paralela. O ideal seria a gente fazer dentro aqui desse conteúdo. Aí eu vi que algum de vocês já tinha feito, né? Até ele falou aqui que tem uma arquitetura lá, né? Tem um projeto na atividade presencial, né? Um diferente desse aqui. Mas, se eu não me engano, acho que tem também o igual a esse daqui, um muito parecido, tá? Daí, o que que eu fiz? Eu fiquei preocupado e eu já tinha pedido aqui para a monitora colocar, até coloquei a mesma data de hoje, ó. Aí eu pedi para ela colocar, né? Eu já tinha essa aula gravada lá de uma turma que eu dei aula pro Charuri. Aí eu pedi para a monitora colocar como aula extra um a data de hoje, né? Caso não desse tempo da gente discorrer sobre tudo, porque eu depois desse período eu ainda tenho outra turma aí, né, para acompanhar. Aí eu fiquei com medo, né? Já pedi para ela colocar aqui. Aí depois eu fiquei pensando melhor, eu tava fazendo alinhamento com o professor Guilherme. E daí eu pensei assim, rapaz, aí eu falei para a monitora colocar também o que seria a aula de hoje, né? E já deixar disponível. Eu não sei se ela já avisou, se tinha avisado aí para vocês. Aí eu pedi para ela deixar disponível, por quê? Porque se demorar a postagem da aula de hoje, pelo menos vocês já têm já o conteúdo aí, né? Quem não pôde participar, né? Quem não está podendo participar da aula de hoje, já vai ter ele aqui. Aí eu sempre gosto de pedir para ela colocar uma thumbnail, né?
para se saber, ah, não, é a atividade um é a da arquitetura. O outro que eu coloquei, que eu pedi para ela pôr como aula extra, né, é da atividade 2 que é o elétrico, tá? Então hoje a gente vai discutir esses dois aqui. Eu já fiquei com medo, já pedi para ela já deixar postada aí para vocês não ficar na chapada. Agora, vamos lá, então já está disponível aqui, ó. Vamos lá na situação de aprendizagem. Vou só pegar a SAP aqui, que agora que eu vi que eu não havia baixado ela. Vou pegar as duas folhas. Ela está repetida aqui, né? É, tá repetida mesmo. Mas não tem problema não. O importante é ela tá aí para vocês. Deixa eu ver se é essa mesmo. É essa mesmo. Vou colocar aqui, como eu sempre ponho pasta de atividades. E que eu vou transportar a SAP, né? E as duas folhas aqui. Se bem que a da atividade um ela é bem. Eu lembro que eu expliquei na aula passada, né? Um de vocês aí perguntou, não sei se foi o Lucas. Beleza. Então, basicamente, as atividades aqui do EAD e lá do presencial, pessoal, é para vocês terem a noção, né? Isso aqui é um desenho técnico, né? Antigamente, até hoje, até estava conversando com o professor Guilherme aí. Hoje em dia, na engenharia elétrica, a gente não, o pessoal da elétrica não tá mais igual antigamente, que usava a régua, os esquadros lá para fazer os desenhos, né? Porque a gente já utiliza o AutoCAD. Aí quando eu fiz engenharia elétrica foi todo um processo. Primeiro eu fazia tudo na mão, com gabarito, com régua paralela, com esquadro. Aí depois é que eu fui fazer, né? Aí fazendo os desenhos lá, perspectiva, né? Fazia tudo na mão ali. Aí só depois que a gente teve uma matéria que chama Projeto Auxiliado por Computador, que aí a gente viu dois softwares. O software, o AutoCAD, né, que o professor já deve ter apresentado para vocês, e o chamava PCAD. Hoje em dia ele chama Eagle, né? Ele é para circuitos, né, eletrônicos, ou seja, a confecção de placas de circuitos eletrônicos. Tá? Então, aí, geralmente a gente vê isso depois de a gente fazer tudo na mão, né? Agora, o objetivo aqui é a gente reconhecer esses elementos aqui, né? Igual eu falei lá na aula passada, né? Aqui é você pegar os elementos do desenho, né? Então, no desenho aqui, ó, você tem a planta baixa e você tem o layout, né? A planta baixa, as cotas que são as medidas, né? Então, você vai vir aqui, né? Eu confesso que hoje eu não vi, pessoal, se alguém já enviou, né? Eu acredito que já deva ter enviado já. Sinceramente, eu não tive tempo de olhar hoje. Eu vou ter que dar uma olhada, porque já segunda-feira, né? Já na outra semana,
já vai iniciar ao C de qualidade. E se eu não me engano, acho que só são duas aulas ou três, se não me falha a memória. Aí a tarefa é o quê? Você pôr nesses retângulos aqui, ó. Aí, por exemplo, isso aqui é a medida, ó, a medida da parede aqui, né? Aí, por exemplo, eles colocam lá na legenda, né? Quanto que vale? Aí, se não tiver a unidade de medida aqui, né? Eles colocam, cota sem unidade de medida vale, sei lá, em milímetros ou em metros e por aí vai, tá? Então, a tarefa é o quê? Você identificar cada elemento, aqui é cota. Aí no AutoCAD, né, para você tirar uma cota, deixa eu pegar aqui o tem um aberto aqui. Vou só dar uma mutada aqui, tá, pessoal? Mas e se vocês precisarem, pode precisar fazer pergunta, essas coisas, pode desmutar o microfone, tá? Aí, geralmente, esse jeito que eu deixei o AutoCAD aqui é o jeito clássico do projetista, né? Vamos dizer assim, minha primeira profissão, né, foi a de projetista elétrico. E aí a gente sempre deixava essa tabelinha aqui. Hoje em dia ele abre um menu gigantesco aqui. É porque assim, esse de hoje em dia ele não está muito, ele é mais difícil porque ele é uma enxurrada de informações e você fica doidinho, né? Você fica assim, meu Deus do céu, é tanta informação aqui. Mas aí eu sempre coloco essa tela aqui, né? Obviamente, no estágio lá eu aprendi, né? Deixa sempre essa barrinha aqui, ó. Você precisa de uma linha, ó. Você plota a linha. Por exemplo, você precisa de uma cota, se eu não me engano, é inserir aqui. Deixa eu ver. Ok, ó. Você precisa de uma cota aqui, por exemplo, ó. Aí ele mostra aqui, essa versão aqui até que é chique. Ali era formatação. Por isso que apareceu aquele menu aqui, ó. Aí, por exemplo, linear, né? Aí o AutoCAD, ó, faz tudo isso automático para você, ó. Você só marca os elementos aqui, ó. Aí você tá vendo que ele colocou bem pequenininho, né? Aí você tem que configurar, tá? Aí basicamente é isso daqui, ó. A cota vai ser a medida. E aí, dependendo da sua configuração, ele vai aparecer no tamanho que fica bom para você aí, tá? Então, basicamente, é você, e nessa primeira atividade, você vai identificar os elementos aqui, identificar a cota, o cômodo aqui, né, que é a recepção, tá? A área do cômodo é 5,2 metros, né, metro quadrado, né, é a área. É, a elevação, isso aqui é o nível, né? Ele quer dizer que, ó, em relação a esse daqui, ó, esse piso aqui, ele tem, vamos supor que eu estou chutando, viu? Dependendo lá da legenda, né? Ele tem 5 centímetros elevados, ou seja, a mais do que esse piso aqui, que é o que está no zero, né? Que está no nível zero ali. E aí tem muitos projetos, eu esqueci o nome, que é de drenagem, lembrei. Eu fazia também alguns projetos aí da área civil, né? Uai, professor, mas você estava fazendo engenharia elétrica, por que que você aprendeu a fazer civil?
Lembra que o estagiário, né? A gente apelidava lá na construtora que o estagiário era o Severino, né? O estagiário ele fazia tudo, né? De tudo, desde pegar cafezinho até realmente aprender, né? Os projetos. Aí a gente pegava, sentava lá do lado. E eu gostei que teve uma construtora que ela foi interessante. Ela pegava, colocava um computador na mesma mesa do projetista, né? Ou seja, você ficava do lado do projetista e você ficava vendo ele fazer o projeto. Aí eles pegaram, colocaram dois computadores de lado assim, e aí você, né, você pegava e falava: "Ah, pega essa arquitetura e limpa ela aqui", né? Aí ele ensinava o que que era esse limpar, né? Limpar a arquitetura. Aí tinha um método mais rústico, né? Que é você simplesmente vir aqui e apagar, né? Dar um delete. Ou então você vem aqui, ó, e nesse caso aqui é porque por que que essa folha não tá, ela não tá configurada? É porque eu tenho um programa aqui que eu pego o arquivo em PDF e transformo ele em DWG, né? Do jeito que está aqui, tá? É por isso que ele não está configurado. Mas aí, geralmente, quando você faz o pessoal da Civil, né, faz um projeto, ele pega e aí ele faz o layout aqui, né? É ter uma cor, que é esse azulzinho ciano, né? Aí vai falar se a linha é contínua, é todas as características dela. E depois ele vai associar um layer em que se eu precisar, né, por exemplo, para fazer o projeto, eu não preciso ter as cotas, dependendo, eu não preciso ter o layout aqui do mobiliário, tá? E quando eu preciso, geralmente vocês estão vendo que a cor aqui, na folha, ela fica preto, né? A parede aqui. Aí, em relação à parede, em relação a qualquer outro elemento construtivo, os móveis, eles são um cinza bem clarinho, que na hora que você plota ou você cria, hoje em dia você cria um PDF, tá, do projeto, por exemplo, vou aprovar essa arquitetura na concessionária, né, lá na prefeitura, por exemplo. Fiz uma casa, eu sou arquiteto, né? Aí vou fazer a aprovação, o chamado ABITS, né? E outros tipos de aprovação. Então, eu faço o desenho aqui no AutoCAD, gero um PDF, né? Aí esse PDF, o pessoal lá da prefeitura que vai fazer a análise, tá? E aí, se tiver alguma correção, eles vão gerar um relatório falando, olha, seu Pablo, tem que fazer a correção assim, essa cota não tá, essa cota tá mal dimensionada. Ele vai falar o que que tá errado lá. Aí, caso não tenha, ele vai gerar o relatório e falar: ó, o projeto de habite dessa edificação unifamiliar, né? Ou dessa loja, ela está pronta, né? E aí é, é, você está liberado para fazer a impressão do documento, né? Que aí eles carimbam ele. Inclusive, hoje em dia, na Equatorial, o carimbo ele é digital, então eles colocam o carimbo no PDF, né? E aí você é só mandar para a plotadora e ele já plota com carimbo digital de aprovação do projeto, tá? Então é mais ou menos assim. Então essa primeira tarefa, né, igual o colega, eu não me lembro quem que perguntou na aula passada, é você nos quadradinhos aqui, né, colocar o que que é cada elemento aqui, ó, dimensões da porta, ó. Ela tem 70 por 2,10 m, né? Então, obviamente, 70 é o comprimento, 2,10 é a altura, né? Tem aqui as medidas dessas janelas aqui, ó, 60 por 120, aquela janela, parece janela de igreja, né? Beleza. Então, a primeira atividade, ó, se for pensar, até vai dar tempo. Vai dar tempo da gente analisar as duas. Então, vocês têm alguma dúvida? Era isso mesmo? Quem já fez, foi isso mesmo que fez? Tem alguma dúvida aí, pessoal? Professor, Sim. então no caso eu tenho que mostrar que
Colocar nos quadradinhos o que é cada elemento Sim, sim. apresentado. Entendi agora. Beleza? Beleza. Obrigado. Aí, não, então vamos para o próximo atividade. Ó, vai dar tempo. Eu achei que ia demorar mais. Mas aquela história é melhor a gente. E aqui ele fala um contexto aqui, né? A consultora Opus, aí fala mais de 10 anos, tal coisa. E se bem que essa consultora Opus aqui, esse nome não me é estranho, não. Eu já trabalhei para uma. Ela até tem um nome diferente. Eu trabalhei. Uma vez eu fui de férias lá para Pernambuco, né? E aí, como minha ex-esposa é de lá, aí eu peguei e fiz uma entrevista e acabei passando lá, acabei trabalhando lá um tempo, né? Aí chamava, era um nome, Moura de Bois, uma coisa assim, é negócio de francês. Aí era edificações, né? Condomínio de luxo, condomínio na beira da praia. Então, assim, geralmente essas construtoras grandes aí, né? Ah, por exemplo, igual as que constroem os Alphaville, né? Tem um Alphaville aqui em Goiânia, o Alphaville aqui de Goiânia é igual o Alphaville do Rio de Janeiro, né? É tudo padronizado. O Aldeia do Vale também, né? Tem a padronização. O que eu sei que é mais famoso é o Alphaville, né? Quando você fala Alphaville, é da mesma empresa de administração, né? Inclusive, eu tenho um colega que trabalha para eles, e aí ele vive viajando. Termina um condomínio, sei lá no Mato Grosso, e aí já fala: ó, você vai ter que um Alphaville, sei lá no Rio de Janeiro, lá em São Paulo, na região, né, na região tal. Então, basicamente, essas empresas, assim, né, já trabalhei em construtora que, além de prédio, eles também projetavam pontes, né? Tudo aí da área da civil, até poste de energia, eles tinham uma empresa que fazia, né, a modelagem, né, e construía esses postes. Poste duplo T, né, que é um poste quadrado, poste seção circular. Então, ó, aqui você é o paradigma aqui, ó, do Xavier, não é do Xavier, não, é do Pedro, né? Então, na verdade, a tarefa que você está fazendo seria a tarefa que o Pedro faria lá na construtora, né? E pasmem, viu, pessoal? Essa tarefa aqui, realmente, antigamente, quando você chegava para estagiar, ela parece boba, né? Parece simples. Mas uma coisa, eu lembro a primeira vez que eu peguei um projeto elétrico, meu Deus do céu, era tanto elemento na tela, era tanta linha, e eu ainda não tinha iniciado na faculdade a disciplina, eu ficava doido. Eu falei, gente, como é que eu vou dar conta desse trem? Né? Aí, por exemplo, você olha lá na norma, tem aqui até na 54, essa daqui ela foi descontinuada aqui, eu tinha até aberto para vocês. Aí eu lembro que lá no escritório tinha, né? Tinha essa norma aqui. Aí eu fui lá na folha final que tinha um exemplo de um projeto. Aí eu fiquei doido. Eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou dar conta disso aqui, ó? Olha o tanto de elementos. Se você não tem um conhecimento prévio, você fica doido aqui. Você, meu Deus do céu, olha o tanto de linha, olha o tanto de traço. Por exemplo, pelo que eu tô vendo aqui, ó, tá vendo esse triângulo ao contrário? Aí você tá vendo que tudo que tem esse triângulo aqui ao contrário tem esse traço e dois pontos, né? Lá no AutoCAD chama de dash, né? Dash, que é o traço, né? E dot, que é o ponto aqui. Aí, geralmente no projeto, quando você coloca vários projetos um junto com o outro, você cria uma legenda própria, uma cor própria. Aqui ele tá difícil a interpretação, porque tá tudo em preto e branco, né? Se tivesse colorido, estaria melhor. Mas, por exemplo, esses pontos aqui, ó, pela idade aqui
Deixa eu ver de que época que ela é. Olha, ó, fevereiro de 89, viu? Ainda estava na escola ainda. Só para vocês terem uma ideia, ó, isso aqui era de telefonia, ó. Hoje em dia a gente utiliza essa mesma nomenclatura aqui para ponto de rede, né? Ponto de par trançado, né? Par metálico. Também a gente utiliza para ponto de fibra ótica também, tá? Então, o normal de um projeto, ele ter, por exemplo, aí lá na legenda fala, ó, triângulo ao contrário é ponto de telefonia ou ponto, né, de rede. O triângulo desse jeito aqui, ó, ainda aqui ele está com uma boa prática de projeto. Ó. Esse número aqui indica o circuito, né? Ou seja, ele faz parte do circuito 8 e ele tem uma carga alocada de 300 volt-ampere. E aqui tá difícil, ó, tá vendo que tem a fiação aqui passando pelo duto, né, na parede aqui, ó. Alguns não têm a carga alocada, só tem o número do circuito, né? Por exemplo, esse número, esse aqui é o de telefonia, né? Ah, ó, mas esse aqui não é de telefonia, ó, ele é um triângulo normal, né? Geralmente, quando ele vem vazado assim, ó, só o triângulozinho, quer dizer que é uma tomada do rodapé, né? Do rodapé ali da parede. Aí eu já vi muito projeto. Aí, por exemplo, ó, esse daqui, ó, pode ser uma tomada que fica no chão. Deixa eu ver se fala da onde que é esse ó, exemplo de uma planta residencial, né? Tá falando que é residência, né? Mas isso daqui, ó, pode ser uma tomada no chão, tá? Confesso que eu nunca vi uma instalação residencial com tomada no chão. A única que eu vi com tomada no chão é de banco, tá? Aí o banco aí tem uma caixa metálica, né? Aí geralmente o piso ele é aquele piso suspenso. O que que é piso suspenso, professor? Geralmente é assim. Tem instalações, por exemplo, bancária aí, né? Ou até outro tipo de instalações corporativas, em que você coloca um piso. Aí esse piso, ele é como se fosse, quem conhece o drywall aí, né? O drywall é aquela parede de gesso acartonado, em que você às vezes tem uma parede, aqui está o pilar, ó, isso aqui é um pilar. Mas vamos supor, tem a parede de alvenaria, ela vem até aqui, ó. Aí esse ambiente, vamos supor que ele fosse aberto. Aí eu quero fechar ele porque eu, sei lá, quero criar um quarto ou um escritório aqui. Aí eu mando, em vez de eu colocar tijolo aqui, eu pego e mando o pessoal colocar drywall, gesso acartonado. Aí tem alguns bancos, né, algumas instituições que tem um piso suspenso. Aí o piso de verdade ele está um pouco abaixo, né? E aí o piso suspenso você coloca, por exemplo, essa instalação aqui, né? Uma caixa metálica, que aí ela tem uma tampinha, né? Porque se você for passar pano, for limpar, né? Você fecha a tampa e não vai cair água, né? Nenhum líquido na tomada. Agora, se você vai utilizar, geralmente, sei lá, você coloca a mesa do gerente aqui, né? E aí você precisa de uma tomada aqui logo embaixo, em vez de. Porque em banco, por exemplo, você colocar a tomada assim nas paredes, fica ruim, porque às vezes você precisa colocar a mesa ali no lugar estratégico. E aí imagina, você pegar o cabo de alimentação do computador, esticar ele até a parede mais próxima, e aí, além da instalação ficar feia, ela não fica muito funcional, tá? E aí ele sempre projeta, né, para colocar ela aqui no, é, no chão, né? Ou então ela poderia ser também, ó, tá vendo que a nomenclatura já é outra, ó? Tá vendo que é traço, né? Enquanto o de telefonia é esse traço e ponto, né? O outro é traço e provavelmente, né, assim como nos outros projetos que eu já fiz,
provavelmente eles têm a coloração diferente. Aí vamos supor, projeto elétrico, todos os elementos elétricos eles vão ser um azul, azul ciano, né? O azul escuro. Agora o de telefonia é o rosa, aquele magenta, né? E por aí vai, né? Sempre eles colocam, se for necessário colocar vários projetos em uma planta baixa só, você coloca com cores diferentes para justamente se destacar e aí você não causar uma confusão na cabeça de quem vai fazer a execução. E esse daqui, se eu não me engano, é aquele som ambiente. Então isso aqui está parecendo ser um apartamento de luxo, né? Porque instalação residencial com tomada no chão e caixinha de som ambiente, né? Nessa época aqui, 89, né? A gente não tinha Alexa, né? Hoje em dia você pode colocar, fazer instalação, né? De caixa de som, um sistema junto com a rede, né? Do roteador. E aí interligar ele com a Alexa ou algum assistente do Google, né? Ou até aquela lá do produto lá da iMac, a Siri, né? Tem uma, eu esqueci o nome, tem uma que é da Samsung. Então, num primeiro momento, quando a gente vê assim o projeto, a gente dá uma assustada. Deixa eu pegar a outra tarefa, a folha da outra, né? Agora é da outra aqui, vamos analisar. Aqui está aparecendo, né? O próprio nome já diz, já é um auditório, né? É de reuniões, de palestras, né? Tem muitos auditórios que eles são em declive, né? Aí eles colocam como se fosse, como se fosse sala de cinema, né? Às vezes, aí eles põem declive, mas não é aquele declive rampa. Aí eles colocam, por exemplo, mais alto aqui, esse declive aqui, como aqui embaixo, como se fosse uma escada, né? Aí mais baixo aqui. E assim sucessivamente, ou seja, todos que estão olhando aqui para frente, assistindo a palestra ou a aula, né? Eu já dei aula ali naquela faculdade a Camburi, né? E aí eles têm, né? É igual lá no Senai, lá tem uma parede aqui que é aquele quadro branco, tem um computador do professor que fica aqui, tem um projetor que aí ele projeta aqui na frente no quadro, caso a gente precise, né? Aí tem até aquele rolo para você descer e a projeção às vezes não ficar em cima do quadro. Agora, deixa eu dar uma diminuída aqui. Não, eu vou aumentando aqui, aí fica melhor. Então, gente, aqui está mostrando um projeto. Qual que é a ideia aqui? É a gente corrigir, se houver erro, né, obviamente. Então, aqui está falando, ó, que tem três circuitos saindo desse quadro de distribuição aqui, né? Aí fala que tem um circuito um, geralmente ele é iluminação. E pelo jeito é mesmo, ó, que a nomenclatura aqui das luminárias, ó, um, né? Então, esse um aqui é iluminação, o 2 pela cara aqui, ele é tomada, e o 3 já está falando aqui, ó, é ponto de força de ar condicionado. Ok. Então, vamos ver se está certo aqui, ó. Sai o neutro, né? Sai a fase, até então tá certo. Aí ela desce aqui para o interruptor de duas teclas, né? Tecla A, que está lá na frente, e tecla B, que são essas quatro aqui. Ok. Aí desce a fase e sobe o retorno. Então ele subiu o retorno.
somente do A que está lá na frente, está faltando do B, né? Então, o retorno geralmente é a metade da fase, né? Realmente a metade da fase, aí você põe retorno B. Porque tem que voltar, ó, por exemplo, na hora que a fase veio aqui, na hora que ela veio aqui para esse eletroduto, ela utilizou a caixa aqui da iluminação como passagem, ou seja, ela passou direto, desceu aqui pro, né, foi aqui para o eletroduto do interruptor, desceu aqui depois na parede, né? Porque tem elementos que a gente não desenha ele diretamente, eles ficam subentendidos, né? Porque se a gente for todo o projeto desenhar assim, como se fosse aqueles desenhista profissional, primeiro que a gente nunca terminava o projeto. Aí por isso que essas simbologias aí, por exemplo, em conformidade com a 5444, né, foram criadas para simplificar o projeto, né, o desenho e também, né, para facilitar o entendimento, né, a padronização. Então, beleza, ela é, aí aqui tá certo, só faltou o retorno. Então, esse retorno do ar, ele vai continuar, porque o ar tá lá na frente, né? Então, ele vai alimentar a tomada ou o, o circuito de iluminação, porque nele ficou o neutro, né? Ficou esse daqui, é o neutro, que é igual a fase, só que ele tem esse rabinho, ou para cá, né? Ou para esse lado, ou para o outro aqui, dependendo do software aí, né? Você pode ter para esses dois lados aqui. Então, o neutro ficou aqui, a fase desceu e ela volta como retorno, porque eu apertando a tecla B aqui, eu consigo desligar. Beleza, vamos seguindo aqui. Vamos aproveitar já essa tomada aqui, ó. Então, essa tomada 2 está correta, né? Ela veio aqui. Muito projeto, ó. Aí ele aparece desse jeito aqui, ó. Uma linha de chamada, né? Aí você traça uma linha reta aqui e coloca tudo que está passando no eletroduto. Ou você poderia colocar igual esse daqui, ó. Aí, tá do outro lado. Igual esse aqui, ó. Só que ele tá muito aninhado, né? Igual aqui na parede, ó. Tá uma maçaroca de. Você nem entende direito. Será que está vindo para cá, está vindo para o outro, né? Então você fica assim meio reticente quanto a isso. Então, às vezes, a linha de chamada é uma boa opção, ó. Aqui ele pensou na linha de chamada, né? Mas aqui ele colocou no próprio eletroduto. Então veio o neutro, vem a fase, né? E o terra. Beleza, tá montado correto. Agora, vamos ver esse outro lado aqui, ó. Já que ele tem um retorno B, né? Ele tem que levar o neutro também, porque senão a lâmpada não liga, tá certo? Ele tem que levar o retorno B. O A não precisa, porque ele tá nas luminárias lá para frente, né? O que que tá faltando mais aqui? Ué, professor, tá faltando a alimentação dessa outra tomada. Se ela não tá vindo aqui direto, tá utilizando como caixa de passagem, né? Como as passagens aqui, então eu tenho que colocar o neutro, né? O neutro do 2, a fase do circuito 2 e o terra dele. Aqui ele já pôs, né? Então o retorno do B e o neutro do circuito um já ficou aqui, né? Subentende que já ficou aqui. Aí sobrou o quê? Sobrou só descer a alimentação da tomada 2. Beleza. Então essa primeira parte aqui já está ok, está correto. O que que falta mais aqui? Agora, ó, tá vindo o B para cima, porque a gente ainda tem mais duas luminárias, ou seja, essa tecla aqui, a B, ela vai ligar e desligar essas quatro luminárias ao mesmo tempo.
Então, o B aqui está correto. Ele ainda tem que vir para cá, porque ele tem que alimentar o retorno do B aqui e o retorno do B desse outro lado. O circuito 2 ainda tem tomada aqui, então está correto. O 3, que é o ar-condicionado, está correto. E interessante, não sei se vocês notaram aí, ai, professor, esse ar-condicionado, ele tem duas fases? Sim, eu estou chutando, né? Por essa interpretação que eu estou chutando, que esse ar aqui, ele é 220 volts. Vai, professor, mas 220 volts você liga fase, neutro, né, e o terra. É. Só que aqui em Goiás, onde a nossa fase, aqui em Goiás, né, a equatorial, né, pra gente, uma fase é 220 volts, duas fases vai dar 380 volts e três fases para gente, né, vai dar aproximadamente 660 volts. Então, essa é a configuração para uma fase, para duas e para três, Equatorial Goiás, né? Agora, vamos supor, lá em São Paulo, né? A região, né? São Paulo, Paulínia. Depender da região lá, tem as duas alimentações. Tem essa e tem também a alimentação, né? Monofásico 127 volts. Lembrando, pessoal, que se eu pegar o monofásico aqui, né? Como é que eu achei o 380? Eu pego 220 vezes raiz quadrada de 3 da tensão de linha ou tensão entre duas fases. Aí achei com duas fases, né? Multiplico novamente por raiz quadrada de 3, que vai dar o 660, que é a tensão trifásica. Aí, por que que eu estou achando que essa tomada de ar aqui, né? Obviamente está faltando terra aqui, já que a gente corrige. Por que que eu estou achando que ela é bifásica, né? Esse bifásico está correto. Porque duas fases aqui, ó. Vamos fazer a conta aqui. Ó, 127 vezes a raiz quadrada de 3, adivinha quanto que vai dar? É 127 vezes raiz quadrada de 3. Tá vendo aqui, ó? Se eu colocar a regra da aproximação, dá 220. Eu não sei se eu comentei com vocês, ou até o professor Hipólito, quando ministrava a aula, ou até mesmo o professor Guilherme aí, né, do presencial, é, geralmente em regiões onde o monofásico é 127, é porque tem uma lenda urbana, não tem até mesmo nos rádios, é rádio da Motobras, né? Tô lembrando desse aí de cabeça, né? Que ele tem a seleção manual, né? A seleção, por exemplo, tem um rádio da Motobras que você consegue ouvir, ele é a pilha, né? Ele é a pilha e ele é a energia. Eu tenho um tio que sempre comprava esses radinhos, né? E aí ele vinha com a seleção atrás dele, né? Até videogame antigo, né? O Atari, por exemplo, dava para você selecionar ele ou 110 e eles colocavam lá 110 ou 220. Que na verdade o 110, ele não é 110, ele é 127 volts, a tensão RMS dele. Aí, ó, tá vendo? Monofásico é 127 vezes raiz de 3 dá 220, né? Então, 220 volts. Aí o trifásico do mesmo jeito. Você pegar 220 vezes raiz de 3 vai dar o quê? 380 volts. Aí eu tô chutando que esse daqui, ele é monofásico, né? Ele foi projetado para 220. Aí lembra, o professor deve ter comentado aí com vocês, né? Por que que ele simplesmente não colocou esse ar, né? Ah, e coloca, nossa, né, que desperdício.
Era melhor ter a instalação monofásica, né? Por quê? Porque a estação polifásica, ou seja, com duas ou mais fases, né? No caso é três, ela tem um problema técnico. Que problema é esse, professor? A maioria dos equipamentos que a gente tem, né, com raríssimas exceções, salvo máquinas elétricas trifásicas, né, elas são, né, os equipamentos são quase que majoritariamente monofásicos. Aí, se você tem um monofásico 220 e você conecta com duas fases do 220, em vez de dar 220, vai dar 380. O que que vai acontecer com esse aparelho? Vai queimar. Então, ela tem né, você tem que ter um cuidado especial com uma instalação polifásica, né, para não acontecer esse tipo de erro. Então, o que que o pessoal faz? Eles utilizam ela, em vez de ser para uma potência, né, 127 volts, ele vai utilizar 222 fases, né? Primeiro porque ele converte, né, duas de 127 vai dar 220. Beleza? Que é a especificação que a gente tem aqui, por exemplo, em Goiás, né? E segundo, a corrente. Vamos fazer só uma conta rápida aqui antes da gente finalizar a análise aqui, ó. Vamos pegar um ar-condicionado, tô chutando aqui, viu? Sei lá, ele tem 900 watts de potência. Aí lembra lá a eletricidade? A potência é o quê? A tensão multiplicado pela corrente. Agora, para uma corrente aonde a fase, né, é 127, por exemplo, de a tensão é 127 volts, você vai fazer o quê? Potência dividido pela tensão, tá? Então, 900. Esse aqui acho que é ó, essa potência que acho que dá um de 7.000 BTU. Dividido, né, por 127, olha só. Ó, deu uma corrente de 7,08. Vamos aproximar logo, né? 7,1 amperes. Não é uma corrente lá muito alta, concorda comigo, né? Bota um disjuntor ali. Aí geralmente você tem que somar mais 5, né? Então 7 mais 5 daria um disjuntor de 12. Talvez, dependendo aí do fabricante, você não tem, né? Então você arredonda, sei lá, para 15, por exemplo. Agora, essa mesma corrente para 220 volts, obviamente, matematicamente, vocês estão percebendo, você já deve estar percebendo uma coisa, ó. Eu dividi um número, né, o numerador. Se o denominador é maior, né, é maior que esse, né, ou seja, 220 volts, com certeza essa corrente vai dar menor. É isso mesmo. Esse é o raciocínio. Então, ó, 900, né, dividido por 220. Olha, deu 4, quase a metade, né? 4,1. Então, 4,1. Pouco mais, né? Que a metade. Aí é por isso que o pessoal, aí imagina, esse ar-condicionado eu peguei esse aí é mais ou menos 7.000 BTU, uma potência bem baixa. Agora imagine você colocar um de, sei lá, 18.000 BTU, 9.000, né? Atualmente, pelo menos os clientes quando eu faço projeto, eles escolhem de 9.000 BTU para frente, 9.000, 18.000 e por aí vai. Aí em regiões, né? Por isso que em regiões onde é 127, que é o 110, né? O pessoal escolhe colocar bifásico, porque aí a corrente vai ser menor. Já o disjuntor aqui, ó, para esse, no caso,
Se eu for seguir a NBR 5410, ó, mais 5, daria praticamente 9. Como eu não tenho 9 no mercado, então eu vou pôr um disjuntor de 10 amperes. Já esse daqui seria, né? A gente fez a conta 7 mais 5 dá 12. Eu já vi fabricante que tem disjuntor de 12, né? Aí, não, não tem o de 12, então tem o de 15, que é o mais próximo. Então, o disjuntor já seria de 15 amperes. E isso ainda tem o cabo, a bitola do cabo, né, tem uma capacidade de corrente. Com certeza a bitola, né, desde que tem a corrente maior, ela tem que ter o quê? Uma capacidade de corrente maior do que o outro. Beleza? Então, por isso, ó, o circuito 3, que é o de ar-condicionado, tá ok. Ah, aqui tá errado, ó. Aqui ele desceu o retorno, né? É uma tomada, né? Então, ó, tem que ser o quê? Neutro, base e terra. Esse daqui, ó, tá fora. Então tem que ter a fase, o neutro, né? E o circuito. Vamos ver. O retorno do B tá vindo aqui, ok. O A precisa vir para cá? Não, porque ele vai para as lâmpadas, né? Que estão lá mais na frente. O da tomada tá certo. Aqui, né, só faltou o terra. Beleza, vamos ver mais na frente aqui. Ok, o neutro do um, o retorno do A, né, que ele fica lá na porta, né? Ok, tá certo. Ainda tem circuito 2 para frente? Tem. Beleza, aqui tá certo, né? Vai para a tomada, o neutro do 2, a fase do disjuntor do 2 e o terra dele, ok. O retorno fica aqui, né? Porque senão, se ele ficar só com neutro, essa lâmpada não vai ligar, né? Agora faltou só o retorno dessa aqui, ó. Porque se ela só recebeu o neutro e não recebeu o retorno, também não liga. Então, o retorno do A tem que estar aqui. Ok. Ah, tá descendo aqui o de tomada. Aí você tá vendo que só tem um eletroduto, tem a tomada e tem um número. Isso daqui, ó, isso daqui foi projetado para eu fazer esse comentário. Na NBR 5410, vocês vão aprender lá em instalação e projeto. Ela fala que circuitos de iluminação tem que ser separado. O que quer dizer separado? Eu tenho que ter o disjuntor para iluminação, por exemplo, o disjuntor do circuito um, né? E eu tenho que ter, por exemplo, sei lá, o circuito 2, que é tomada de uso geral, em outro disjuntor, né? Sei lá, estou chutando aqui, esse de iluminação é 10 amperes e esse daqui, sei lá, dá 20 amperes. Aí, quando ela fala tem que ser segregados, ou seja, eles têm que ser separados por disjuntores diferentes. Então, eu não posso, embora eu já vi em trocentas casas, inclusive as casas que eu já morei na época com minha mãe, que minha mãe nunca teve casa, ela sempre alugou, né? Toda vez eu já vi tomada junto com o circuito de iluminação, e não pode, viu? Como diria lá naquela novela, é pecado mortal, ó. Não, não pode. Então, esse daqui, ó, provavelmente ele é o circuito 2, tá? Já que é tomada, né? E já que ele tá chegando até aqui, aí você puxa uma linha de chamada, né, para o neutro, a fase do 2 e o terra dele, para alimentar ele. Então, esse daqui não pode, ó. Segundo a 5410, iluminação. Aí, por exemplo, e tem a outra, né? Tem vamos supor, circuito 3, você faz a tomada de uso específico.
que é tomada de uso específico? A gente acabou de comentar sobre ela, o ar-condicionado. Ele é um equipamento específico, ou seja, essa instalação aqui, ó, ela tem três circuitos, que é um de iluminação, né? Esse aqui é iluminação. O 2 é tomada de uso geral, é conhecido como tomada de uso geral. E o 3 é conhecido como tomada de uso específico, ou ponto de força, né, de uso específico. Aí já no caso de uso específico, ele tem que ser um único disjuntor. Por exemplo, se eu tivesse dois ar-condicionado, eu teria o circuito 3 e o circuito 4. E assim sucessivamente. Chuveiro do mesmo jeito. Ah, professor, na minha casa são 3 quartos. Aí meu pai e minha mãe ficam numa suíte e eu tenho também uma suíte, meu irmão tem outra. Ou seja, além de você ter o chuveiro comum, né, do banheiro comum, já que é tudo suíte, né, você tem um chuveiro, né? Um chuveiro comum, o da suíte do seu pai e de sua mãe, do seu quarto e do quarto do seu irmão. Ou seja, você tem 4 chuveiros. Então você tem que ter 4 disjuntor, um para cada chuveiro. Não, professor, é tudo junto, tudo junto. Não, então vai dar ruim, viu? Vai dar ruim nessa instalação. Então é isso, pessoal. Aí, acabou que, né, que deu, né? Nessa única aula deu para a gente englobar tudo, tá? Aí eu vou aula de hoje, né? Vou pedir para a monitora colocar o mais rápido possível, mas já assistam, né? Obviamente, quem não, já vou mandar mensagem, né? Falando que a aula tem aula disponível aqui, ó, na aba vídeo aula, né? Que eu fiquei com medo de vocês ficarem, né, sem a aula e aí já está finalizando a UC, né? Mas aí, essa que eu vou renderizar agora, eu pego e coloco ela aqui, ó. Beleza? Tá alguma dúvida aí, pessoal? Chama a memória RAM aqui do computador, já tá chamando o urubu de meu louro aqui. Já tá pedindo arrego. É igual lá no exército, né? Arrego, soldado. Os 8 GB de memória RAM aqui tá estralando. Alguma dúvida aí? O Josué, Miller, Lucas, Fabriceira? Não? Aqui tem um monitor aqui que eu chamo ele o dono de Jataí, o dono de Mineiros. Ele está em todas as localidades aí do Senai, que é o Fabrício. Eu falo, não, você é o deputado aí, o deputado de todas as unidades aí. Dúvida aí, pessoal? Não? Não vou. Vocês desculpem ter passado um pouquinho do horário aqui, mas eu acredito que foi necessário aí para a gente fechar aqui. Aí amanhã o professor Guilherme vai estar aguardando vocês, tá? Já dei as últimas orientações que ele precisava aí. E é porque geralmente tem turma que o presencial de QSMS, que é a próxima UC, né, que é de qualidade, saúde, meio ambiente, segurança do trabalho, ela, às vezes, dependendo do cronograma, eles colocam, por exemplo, a aula de leitura de manhã, né, a segunda de leitura de manhã, e de tarde a de QSMS. Mas esse não vai ser o caso de vocês, tá? De QSMS de vocês vai ser no outro sábado, beleza? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus, tá? E até a próxima UC, tá? Vou ficar aguardando aqui. Já vou aproveitar já daqui a pouco dar uma olhada aqui no envio de vocês, tá? Já para já gerar esse relatório aqui. Quer dúvida, né? Manda mensagem. Se eu não responder na hora ali, se estiver demorando, já fala com a Nádila, tá? Que é a monitora aí de vocês. Fique com Deus, tá, pessoal? Vou deixar renderizando aqui.